Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Estou feliz de estarmos lendo o livro de Mórmon e está sendo uma bênção imensa na minha vida e espero que na vida de vocês também estarmos lendo o livro de Mórmon. Eu queria pedir a você que preste atenção e procure ver algum versículo que te chame a atenção, que toque o coração. E daí você vai ter certos sentimentos. Daí você escreve assim, para mim, por favor. Gostei do versículo tal por causa disso. Fala o versículo e por que gostou, tá bom? E assim nós vamos interagindo. Muito bem. Hoje nós vamos ler um capítulo fantástico do livro de Mórmon, que é Mosias 18. A experiência de Alma. Vamos lá. Alma prega secretamente, expõe o convênio do batismo e batiza nas águas de Mórmon, organiza a Igreja de Cristo e ordena sacerdotes. Eles trabalham para seu próprio sustento e ensinam o povo. Alma e seu povo fogem do rei Noé, indo para o deserto, aproximadamente 147 a 145 a.C. Alma, que havia fugido dos servos do rei Noé, arrependeu-se de seus pecados e iniquidades, e andando secretamente entre o povo, começou a ensinar as palavras de Abinadi. Eu sublinhei assim, arrependeu-se de seus pecados e iniquidades. Nós nunca sabemos quando as pessoas podem mudar. Por isso que nós sempre devemos amar as pessoas, devemos ser um exemplo, procurar viver sempre o Evangelho para que as pessoas refletir a luz de Cristo para as pessoas, e nós nunca sabemos quando um coração pode mudar. Por isso que nós sempre amamos as pessoas. Não sei se faz sentido para você isso. Você tem um filho rebelde ou uma filha. Quando eu digo rebelde, não quer seguir o Evangelho, se envolve com coisas que só atrapalham a vida e assim vai. Continua amando, continua sendo um exemplo. Nunca sabemos quando eles vão mudar. E assim são com todas as pessoas. Eu sei que as pessoas podem mudar o seu coração. O meu coração mudou. Eu sei que todos podem mudar. Vamos continuar assim. Sim, a respeito do que estava por acontecer e também da ressurreição dos mortos e da redenção do povo, que se realizariam pelo poder e sofrimento e morte de Cristo e sua ressurreição e ascensão aos céus. Mais uma vez aqui, a Alma, ele está incentivando, está fazendo com que as pessoas procurem se aproximar de Cristo, acreditar em Cristo, porque a salvação é através de Cristo. E ele então fala sobre morte, ressurreição, que vem a todos nós a ressurreição devido à morte de Cristo, devido à expiação de Cristo, devido à sua ressurreição. No 3, ensinava a todos os que desejavam ouvir suas palavras e instruía-os secretamente para que isso não chegasse ao conhecimento do rei. E muitos acreditaram em suas palavras. Imagina, Alma com testemunho de que Jesus Cristo vive, de que Ele ressuscitou, que Ele expiou por todos nós, e que se nós nos aproximarmos do Salvador, se nós fizermos convênio com Ele, podemos receber de sua graça, podemos receber vida eterna. E Ele queria compartilhar essas pessoas, mas na época dele, Ele não podia falar publicamente assim, porque senão seria morto. E agora eu e você estamos numa época extraordinária do mundo. Extraordinária porque até pela internet, né, nós podemos falar o dia inteiro sobre o Salvador. Podemos falar com nossos vizinhos, com nossos amigos, com todas as pessoas. E interessante no 3 é que ele ensinava a todos os que desejavam ouvir suas palavras. E nós convidamos, eu e você, a todos os nossos amigos para lerem o livro de Mórmon diariamente. Todos os que desejarem. Nós nunca sabemos quem vai desejar ler todos os dias, não é? E irmãos e irmãs, que época maravilhosa, que oportunidades nós temos
de viver o Evangelho, de compartilhar o Evangelho. É fantástico o período que vivemos. Um período de liberdade religiosa no mundo todo praticamente. Claro que tem partes que ainda não pode ser pregado, mas a maior parte do mundo o Evangelho está sendo pregado. Que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, Jesus Cristo, nas mãos de Jesus Cristo, para levar o Evangelho a todas as pessoas, as boas novas, tá bom? Vamos lá, nós vamos conseguir. E aconteceu que todos os que creram nele se dirigiram para um lugar chamado Mormon, nome que fora dado pelo rei, ficando nas fronteiras da terra. Em certas épocas ou estações era infestada por animais selvagens. Ora, existia em Mormon uma fonte de água pura, onde a alma se refugiava, e próximo à água havia um bosque de pequenas árvores, onde se escondia ele durante o dia das buscas do rei. E aconteceu que todos os que acreditavam nele para ali se dirigiam, a fim de ouvir suas palavras. E aconteceu que, passados muitos dias, um grande número havia se reunido nas paragens de Mormon para ouvir as palavras de alma. Sim, todos os que acreditavam em suas palavras estavam reunidos para ouvi-lo. E ele ensinou-os e pregou-lhes arrependimento e redenção e fé no Senhor. E eu gostaria que você pudesse imaginar a cena de pessoas comuns como eu, você, pessoas como você, que têm um desejo de seguir o Salvador Jesus Cristo, de mudar seu coração, de ser uma pessoa mais reta na vida, de seguir o Salvador Jesus Cristo, seguir seus ensinamentos, de fazer o bem. Imagina você com esses sentimentos reunido ali, com várias outras com o mesmo tipo de sentimento e alma ensinando que a redenção vem através do Jesus Cristo. E então a alma fala essas palavras memoráveis. No versículo 8. E aconteceu que ele lhes disse: eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves. Sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. E agora vos digo que, se for este o desejo de vosso coração, o que se vos impede de serdes batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante Ele, de que haveis feito convênio com Ele, de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que Ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós? Algumas coisas tão sagradas aqui. Então, se você tem esse desejo assim de... Ele fala que chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo. E aí ele fala assim, servir de testemunhas de Deus em todos os lugares, até a morte. E ele fala então no 10, para que as pessoas possam se batizar. Veja bem, a ordenança é o batismo é uma ordenança. E o convênio é de ser testemunha de Deus, de servir e guardar seus mandamentos. E como é que você aceita esse convênio? O batismo é a ordenança. Então, quando você se batiza, você está dando um testemunho para Jesus Cristo e para nosso Pai Celestial, de que você quer ser testemunha de Jesus Cristo em todos os lugares. Você quer fazer um convênio com Ele, de guardar os mandamentos por toda a vida e de servi-lo. Percebe o convênio do batismo? Ser testemunha de Jesus Cristo em todos os lugares, de servi-lo e guardar seus mandamentos. Ah, você que está me ouvindo, pondere sobre isso, faça um convite, o convite de alma, de que você possa ser batizada na igreja de Jesus Cristo,
dos santos dos últimos dias e fazer parte do rebanho de Deus na terra. Se você não tem um livro de Mórmon, tem um link aqui na descrição, aqui embaixo. Você pode clicar ali e receber gratuitamente na sua casa. E pode ler e reler e acompanhar-nos aqui, tá bom? Vamos lá, versículo 11. E quando ouviram estas palavras, bateram palmas de alegria e exclamaram: este é o desejo de nosso coração. E então aconteceu que Alma tomou Elã, que era um dos primeiros, entrou na água e clamou dizendo: ó Senhor, derrama o teu espírito sobre o teu servo, para que possa fazer este trabalho com santidade de coração. E havendo dito estas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e ele disse: Elã, tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo até que sejais morto quanto ao corpo mortal, e que o Espírito do Senhor se derrame sobre ti e que te conceda vida eterna, por meio da redenção de Cristo, a quem ele preparou desde a fundação do mundo. E havendo Alma pronunciado estas palavras, ambos, Alma e Elã, foram sepultados na água. E levantaram-se e saíram da água, e regozijando-se, estando cheios do Espírito. E outra vez tomou Alma um outro, entrou pela segunda vez na água, e batizou, como havia feito com o primeiro, só que não sepultou a si mesmo outra vez na água. E desse modo batizou todos os que haviam ido às paragens de Mórmon, e eram cerca de 204 almas. Sim, e foram batizados nas águas de Mórmon, encheram-se da graça de Deus. Eu gostei tanto desta parte, encheram-se da graça de Deus. Quando nós nos batizamos, eu e você, nenhum de nós é uma pessoa perfeita e nem nos tornaremos perfeitos automaticamente. Levará toda a nossa vida, e mesmo depois desta vida no mundo espiritual, continuaremos a nos aperfeiçoar para sermos perfeitos. Mas aqui existe uma chave: encheram-se da graça de Deus. A expiação de Cristo, ela preenche todas as lacunas da nossa vida para nos tornarmos perfeitos. Ela preenche ela cobre, preenche nossas falhas. Ela nos faz tudo aquilo que nos falta para estarmos na presença de nosso Deus, de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, e podermos viver com Ele, receber vida eterna, sermos redimidos. Por nós mesmos, nós não conseguimos preencher todas essas lacunas, mas a expiação de Cristo, a graça de Cristo, né, que fala, ela vem para preencher todas essas nossas falhas, todas as nossas omissões e tudo mais. Queridas irmãs, queridos irmãos, que possamos acreditar no Salvador Jesus Cristo, que possamos servi-lo, guardar seus mandamentos, ser testemunhas de Cristo em todas as coisas, em todos os lugares, para sempre. Versículo 17. E foram chamados Igreja de Deus, ou seja, Igreja de Cristo, daquele tempo em diante. E aconteceu que todos os que eram batizados pelo poder e autoridade de Deus eram somados à sua igreja. E aconteceu que Alma, tendo autoridade de Deus, ordenou sacerdote, sim, um sacerdote para cada 50 pessoas, ordenou ele, para pregar-lhes e ensinar-lhes sobre as coisas pertencentes ao reino de Deus. E mandou que não ensinasse senão as coisas que ele ensinara, as quais haviam sido declaradas pela boca dos santos profetas. Sim, mandou-lhes que não pregassem senão arrependimento e fé no Senhor, que redimira seu povo. E mandou-lhes que não contendessem entre si, mas que olhassem para a frente com um único fito, tendo uma fé e um batismo, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros. Deste modo, mandou que eles pregassem. Tornaram-se assim filhos de Deus. É interessante esta passagem. Todos nós
ao recebermos o batismo, servirmos de testemunha de Deus, tomarmos sobre nós seu nome, servi-lo, guardar seus mandamentos. Então nós somos redimidos, recebemos perdão de nossos pecados. E aqui está dizendo assim, olhe para frente, com um único fito. Olha para frente para Jesus Cristo. Segue este caminho, vive a tua vida. Não começa a olhar para trás. Lembra o povo de Israel, quando saiu do Egito, que eles olhavam para trás e diziam assim, ai, mas nós tínhamos carne lá, nossas panelas eram cheias. Que vida miserável que eles tinham, não lembravam que seus filhos eram mortos, não lembravam que eram escravos, que eram chicoteados e tudo mais, que viviam uma vida miserável. Irmãs e irmãos, todos nós, por melhor que sejamos como pessoas, antes do batismo, nós não tínhamos a remissão de nossos pecados. Era um fardo enorme para levar. Mas ao nos batizarmos, recebemos remissão de nossos pecados, redenção. Então agora, olha para frente, seja uma pessoa positiva, olha para frente, com os olhos fitos na glória de Jesus Cristo. Segue o Salvador. Não olha para trás, vá à frente. Lembra da esposa de Ló, que olhou para trás? Aquilo era um simbolismo, significa que ela voltou para a cidade, e quando a cidade foi destruída, ela também foi. Então agora olhe para frente, olha para Jesus Cristo e continua vivendo em retidão. E no 22 tem algo assim fantástico. Fala assim, e tornaram-se assim filhos de Deus. Então o batismo, quando você se batiza, na verdade, você está escolhendo nosso Pai Celestial para ser seu Pai. Você está escolhendo Jesus Cristo para ser seu Pai. Nosso Pai Celestial que nos gerou espiritualmente e tudo mais, né? E Jesus Cristo que expiou por nós, tornando-se nosso Pai também. Então, nós estamos escolhendo ser filhos de nosso Pai Celestial, sermos filhos de Jesus Cristo. Não é uma coisa extraordinária? Você escolhe, a escolha é sua. Como eu faço para escolher que Deus, nosso Pai Celestial, seja meu Pai? Como eu faço para escolher que Jesus Cristo seja meu Pai? Eu me batizo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Recebo o batismo por alguém que tem autoridade de Deus. Faço convênios com o nosso Pai Celestial. Não é maravilhoso? É maravilhoso saber que nós escolhemos ser filhos de Deus. 23. E mandou-lhes que observassem o dia do sábado, que o santificassem e que também todos os dias rendessem graças ao Senhor seu Deus. E também mandou que os sacerdotes que ele ordenara trabalhassem com as próprias mãos para seu sustento. Designou-se um dia de cada semana no qual deveriam reunir-se para ensinar o povo e adorar ao Senhor seu Deus. E deveriam também reunir-se tantas vezes quantas lhe fosse possível. E os sacerdotes não deveriam depender do povo para o seu sustento, mas pelo seu trabalho receberiam a graça de Deus, a fim de fortalecer-se no Espírito, tendo conhecimento de Deus para ensinar com o poder e autoridade de Deus. E novamente mandou Alma que o povo da igreja partilhasse seus bens, cada um de acordo com o que tivesse. Quem tivesse com mais abundância deveria partilhar com mais abundância. Daquele que tivesse pouco, pouco seria requerido. E quem nada tivesse, a esse seria dado. E assim, de sua livre vontade e devido aos seus bons desejos em relação a Deus, deveriam partilhar seus bens com os sacerdotes necessitados. Sim, e com toda a alma necessitada e nua. E isso lhes disse ele, por ordem de Deus, e andaram retamente diante de Deus, ajudando-se uns aos outros, tanto material como espiritualmente, de acordo com suas necessidades e carências. E aconteceu que tudo isso se passou em Mormon, sim, junto às águas de Mormon,
no bosque que existia perto das águas de Mormon. Sim, as paragens de Mormon, as águas de Mormon, o bosque de Mormon. Quão belos são eles aos pés dos que ali vieram a ter conhecimento de seu Redentor. Sim, quão abençoados são eles, porque lhe cantarão louvores para sempre. E quando eu estava lendo aqui, quão belos são eles aos olhos dos que ali vieram ter conhecimento de seu Redentor, eu lembrei de quando eu me batizei. Eu tinha 18 anos e foi na rua Pedro Marcondes, uma casa alugada, ali funcionava a capela, na cidade de Guaratinguetá. E eu guardo com muito carinho aquele local. E lembrando, nossa, ali a minha vida mudou para sempre. Ainda bem jovem. Eu não era uma pessoa má, nunca tive uma índole má na minha vida. Mas a minha vida mudou para sempre. Eu sou tão feliz. Convido e você que está me ouvindo, que passou pela mesma experiência na sua cidade ou no local onde você morava, ao se batizar, você também tem essas recordações tão sagradas. E você que está me ouvindo, que não é membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu convido para conhecer. Aqui tem um link que fala sobre as crenças que acreditamos. Aqui na descrição, clica ali. As crenças que acreditamos. Ali você pode receber gratuitamente um livro de Mormon. Tem um link que vai ser enviado para você. E tem um outro link ali muito especial que você pode localizar a capela mais próximo da sua cidade. Você só clica ali, daí você vai botar o teu CEP e ele vai mostrar assim no mapa onde fica a capela mais próxima da sua casa. Não é maravilhoso? Ah, irmãs e irmãos, como é bom fazer convênios com Deus. Como é bom receber esses convênios e depois passar a vida inteira cumprindo, se esforçando para viver em todos os lugares, em todos os momentos. Versículo 31. E estas coisas foram feitas nas fronteiras daquela terra, para que não chegassem ao conhecimento do rei. Mas eis que o rei, havendo descoberto um movimento entre os de seu povo, enviou seus servos para vigiá-los. Por conseguinte, no dia em que se estavam reunindo para ouvir a palavra do Senhor, foram denunciados ao rei. E o rei disse que Alma estava incitando as pessoas a rebelarem-se contra ele. Portanto, enviou o seu exército para destruí-los. E aconteceu que Alma e o povo do Senhor foram avisados da vinda do exército do rei. Portanto, tomaram suas tendas e suas famílias e partiram para o deserto. E eram aproximadamente 450 almas. E assim nós terminamos mais um capítulo do livro de Mormon. Parabéns, muito obrigado por acompanhar toda a leitura. Continua firme, continua constante um dia depois do outro. Seja feliz, seja firme. Tchau, querida irmã, querido irmão. Até amanhã. Tchau.